Olá pessoal, estamos aí para a gravação de mais um vídeo para o canal. Nessa semana nós tivemos aí a aprovação da PEC, né? PEC de transição chamada, e algumas pessoas andaram perguntando sobre isso e eu queria fazer algumas considerações. Você que acompanha aí o canal, e se você achar relevante também, não esquece de deixar o seu joinha, bem como compartilhar com seus amigos. Eu vou tentar de uma forma resumida explicar o que tudo isso significa e qual é o provável reflexo disso para as nossas vidas e para o futuro também do Brasil e dos brasileiros, tá? Essa é uma notícia então que saiu no Globo, que uma mudança que foi feita na Câmara, ela alterou um pouco esse impacto, né? Primeiramente, sabemos que o ministro Gilmar Mendes, ele excluiu do teto de gastos os 23 bilhões referentes ao Auxílio Brasil, Bolsa Família, conforme já no texto. Então, somando os dois valores, nós estamos falando aqui em quase 170 bilhões, né? 168 aqui, mais ou menos. Aqui diz o limite até. Em que consiste isso? Então, consiste em autorizar o governo federal a gastar mais do que arrecada, né? Ou seja, existe uma premissa básica, né? Isso tanto para famílias quanto para governos municipais, governos estaduais, que só pode ser gastos o valor que ele arrecada. Mas como é que o governo federal então ele pode gastar mais do que ele arrecada? Nós vamos ver aqui através desse vídeo que apenas o governo federal ele pode emitir títulos da dívida pública, né? E com isso ele financia, né, os seus gastos. Esses títulos da dívida são vendidos no mercado e também através da fórmula do Tesouro Direto, tá? É importante destacar e frisar também esse valor de 170 bilhões, que é um valor considerável e está aí inserido dentro de um gasto já que vai ser proposto pelo orçamento. Então, primeiramente, é importante entender que esse teto de gasto ele foi estabelecido lá pela emenda constitucional 95 em 2016. Qual é o objetivo dessa limitação do gasto? É justamente isso, evitar que o governo gaste desenfreadamente, sem ter um controle ou sem ter um limite, e que com isso a conjuntura financeira nacional, ou seja, do país, não entre numa solvência, né? Ou seja, não tenha condições de pagar ou de honrar seus compromissos, né? Então, dentro dos gastos que estão no orçamento, existem uma série de despesas, né, que estão elencadas nessa lei e que devem então fazer parte desse teto de gastos, tá? Então, conforme elas vão incorrendo, elas são registradas e é interessante. Eu vou depois mostrar para vocês um local onde você mesmo, qualquer brasileiro, pode acompanhar e verificar como é que está esse teto de gastos e qual é o seu limite, tá? Mas o principal destaque é dizer que o teto de gastos tem uma importância primordial no nosso sistema financeiro, pois ele dá uma maior credibilidade, né, nos gastos e também naquilo que está sendo feito com o recurso público, tá? Eu vou aqui mudar a tela para a gente verificar aqui um local onde pode ser visto. Bom, então nesse local aqui, onde vocês estão vendo, o site do Tesouro, você tem um indicativo, né? Você tem um local onde você pode acompanhar, você, qualquer brasileiro, como é que está esse limite e também o seu gasto, tá? Então nós vemos que o ano passado, 2021, o limite para o teto de gastos era de 1 trilhão 459 milhões. Para esse ano, esse limite aumentou, está em 1 trilhão 680, mas já foi completado 82,41, ou seja, nós temos aqui 1 trilhão 435 já pagos, ou seja, já gastos, né? Esse gasto vai crescendo à medida que o governo federal vai fazendo os pagamentos dos valores que compõem essas rúbricas, tá? Então isso aqui é uma forma de estarmos sabendo, né, quanto já foi gasto desse teto de gastos. É um controle, um freio, vamos dizer assim, né? Um local onde há uma limitação para o Estado, ou seja, para o governo federal, para que ele possa, então,
gastar os recursos que são arrecadados, tá? Continuando aqui, é importante destacar que o governo federal ele trabalha com o orçamento. Nós vamos depois dar uma olhadinha rápida em relação ao orçamento de 2022 e a proposta de orçamento para 2023. O que significa isso? Que o governo ele só pode gastar até esse limite. E como premissa básica, o orçamento ele tem que estar previsto suas entradas e as suas saídas de recursos, ou seja, aquilo que ele vai arrecadar, bem como o que o governo vai gastar. Então, esse é o orçamento. Na verdade, deveria ser usado por todos nós, né? Até mesmo nas nossas famílias, ou seja, aquilo que nós gastamos deve ser compatível com a nossa receita, né? Quando a gente começa a entrar com passivos, ou seja, pegando empréstimos ou financiamentos, com certeza isso vai afetar orçamentos futuros. Para o governo federal também isso acontece. Quando ele precisa de recursos extras, ele vai emitir os seus títulos e, consequentemente, isso vai repercutir em juros, né? Porém, nós vamos notar que gradativamente o Brasil ele tem aumentado a sua dívida, principalmente porque ele não paga os juros da dívida, ou seja, ele renegocia e joga para o futuro. É como se você tivesse um cheque especial e todo mês, ao invés de você pagar esse juro dos cheques, esses juros vão aumentando a sua dívida, isso que vai repercutindo no futuro, né? Até que você consiga pagar, mas não é isso que tem sendo feito. Gradativamente o Brasil tem aumentado a sua dívida pública, tá? Primeiramente vamos falar sobre o orçamento, vamos ver aqui o que foi a proposta de 2022, o que foi, na verdade, a lei do orçamento de 2022 e o que está sendo a proposta para 2023, a forma e o valor, tá? Pessoal, então aqui está a lei do orçamento de 2022, ela foi aprovada ainda em 2021 e ela sempre é aprovada normalmente um ano antes, eventualmente como o caso específico de 2022, ela ainda não foi aprovada, mas já está em discussão pelo Congresso, tá? Destaca aqui então os valores, né? Nós temos uma previsão para 2022 de 4 trilhões 826 mil. O que é isso? Isso é a receita estimada para o governo fazer uso, fazer as aplicações dos seus gastos, tá? Aqui não vou entrar em detalhes sobre os locais dos gastos e tudo mais, mas eu queria que você entendesse qual é a forma de arrecadação desses valores. Aqui, basicamente, são 3 rúbricas que compõem essa arrecadação do governo federal. A primeira delas é o orçamento fiscal, tá? Então, no orçamento fiscal está previsto 1 trilhão 755 milhões. Para o orçamento da Seguridade Social está previsto mais 1 trilhão e 83 milhões, tá? E em terceiro lugar, nós temos aqui o refinanciamento da dívida, que somam 884 milhões. Então, essas são as 3 fontes. A primeira parte fiscal são todos os impostos que o governo arrecada, e aí você paga impostos para o governo federal, dito como impostos, o I, né, tudo aquilo que tiver aí. A Seguridade tem a ver com as arrecadações das contribuições previdenciárias, né, que também são feitas pelos empregados, trabalhadores, não só dos funcionários, como também da empresa, não só da iniciativa privada, como também do governo, União, estados, municípios. Todas essas contribuições, eles formam esse orçamento previdenciário, tá? O orçamento previdenciário, ele normalmente ele é deficitário, ou seja, ele precisa ser aportado recursos para cobrir a diferença. Um ponto interessante que nós vemos aqui na questão das receitas da Seguridade Social, além das arrecadações, nós temos também aqui as multas, lógico, do próprio imposto. Também temos aqui esse 50% do que é arrecadado. O artigo 243 tem a ver com bens apreendidos do tráfico. Então, qualquer coisa que for apreendida e leiloada, 50% vai para esse fundo. Também temos outros leilões da Polícia Receita Federal, 40%. E aqui também destaca muito as receitas de
de empresas do governo, que estão aqui, ó, receitas patrimoniais, industriais e financeiras. Então todas as receitas compõem ou ajudam a compor essa receita previdenciária. Além, lógico, de outras contribuições. Mas lembrando que também o governo tem uma parte que ele é o único ente da federação que pode emitir dívidas, né? Então isso tem sido uma forma do governo financiar também toda a sua gestão. E olha que o valor previsto aqui para o refinanciamento da dívida, ele é quase 80% do valor do orçamento fiscal, né? Então, é muito significativo esse refinanciamento, porque aqui está envolvendo não só os juros, mas também o custo do refinanciamento da dívida, tá? 804 milhões, né? Lógico que isso é muito maior do que a PEC, mas isso aqui ele vai acabar afetando o endividamento do fisco, endividamento, aliás, do governo, tá? Isso é bem interessante e bem importante. Já para 2023, nós estamos aqui com o projeto, né? Então ainda não é uma lei, porque ela não foi sancionada, e ela está em discussão na Câmara e, logicamente, precisa desse aval do Congresso para que possa ser votada e aprovada. Mas qual é o valor? Então, dos 4 trilhões, a previsão orçamentária é para 5 trilhões 174. Também há a mesma composição, sempre existe arrecadação fiscal. Então, fiscal nós temos 1 trilhão 576, seguridade 1.444, e nós estamos aqui com o refinanciamento da dívida com 2 trilhões e 10, tá? Então esse é o montante que está já se prevendo para o financiamento da dívida pública, tá? Então esse gasto, né? Ou seja, ele vai não só também recuperar, ou seja, comprar títulos, mas ele vai também aumentar, em tese, a questão do endividamento, porque pelo que está se prevendo dessa PEC, ela vai ser utilizada desse recurso aqui, ou seja, lançamento de mais dívidas públicas para que essa dívida possa cobrir o que está sendo pleiteado através desse novo programa, desse novo crescimento, né? E lógico, se fosse só o programa seriam 23 milhões, mas aí tem muitos outros gastos que estão sendo embutidos para esse ano e é possível que isso seja mantido, né? Foi feita essa negociação apenas para um ano, mas nada sugere que isso não vai interferir para os anos futuros. É interessante destacar que conforme vimos aí nas notícias, o Brasil teve o recorde de arrecadação, né? Até uma pergunta que me foi feita tem a ver com isso, né? O Brasil bateu 200 milhões no mês de outubro, tá? Então, esse 200 milhões, ele representa quase esse gasto que foi agora incrementado. Então, ou seja, uma arrecadação mensal que o governo tem aqui, fiscal, a Receita Federal tem, acaba sendo consumida por esse PEC arromba-teto, como alguns falam, né? Mas enfim, esses gastos extraordinários que estão sendo estabelecidos ou propostos pelo novo governo, tá? Esse valor, ele foi um marco, porque ele foi um recorde, né? E chegou a 200 milhões, tá? Também temos aqui o acumulado, que ele representa mais ou menos 1,8 trilhão. Então é isso que a Receita já arrecadou esse ano e vai ser usado para pagamentos, né, das suas despesas. Lembrando que nem todas as rúbricas entram para serem computadas no teto de gastos. Perfeito? Temos também a situação da dívida pública, né? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, pessoal, é tudo público, de acesso público. Qualquer brasileiro pode ter acesso, pode fazer uso dessas informações. Aqui, ó. Esse é o relatório do endividamento
público brasileiro, tá? Estoque da dívida. Só voltar aqui. Aqui, ó, outubro. Mensalmente, o Tesouro ele publica, né? Então, o relatório da dívida pública. Então, aqui é muito interessante e é uma questão bem importante que a gente acompanhe e tenha noção disso, né? Então, como é essa dívida pública? Como ela é composta? O que faz parte? Então, a dívida pública ela está dividida, né, em vários títulos, pelo menos alguns que são pré e pós-fixados. Esse aqui é um quadro sinótico, né? Então, aqui nós vamos entender que a dívida pública no mês de outubro ela teve um crescimento, né? A emissão de dívida pública ela teve um acréscimo, uma diminuição de 9 bilhões nessa dívida aqui, porque o governo conseguiu arrecadar, ou seja, pagar mais, resgatar mais do que ele lançou. Então, sempre a dívida ela é definida assim: o governo lança uma dívida e recompra outras para equilibrar o seu fluxo, tá? Então, aqui nós temos que o mês de outubro foi um resgate líquido de 9,1 bilhões. Pessoal, então aqui estão os principais tipos de dívida, né? Então, os que têm oferta pública, direta do sistema financeiro. Isso. Então aqui está o principal componente, tá? Destacando aqui que essas operações a gente chama de mercado primário. Por que mercado primário? O mercado primário são aquelas operações onde o governo ele vai lançar esses títulos para bancos, instituições cadastradas ou instituições que compram de forma direta, tá? Depois vai também ter uma outra composição que chama-se Tesouro Direto. Hoje esse acesso está bem facilitado e qualquer um que quiser fazer parte desse mercado ou comprar títulos do governo pode acessar através do Tesouro Direto, tá bom? Mas o primário teve essa redução. Nós vamos ver que teve um aumento aqui em relação ao Tesouro Direto, tá? Aqui, ó, Programa Tesouro Direto, tá? Então o governo tem incentivado e tem buscado, né, esse acesso maior das pessoas físicas. Elas fazem um acesso direto e aí ele não fica tão amarrado ou tão perto do Tesouro Direto, das instituições financeiras. Acaba cedendo ou fazendo com que o acesso seja facilitado, tá? Aqui vamos já ver o estoque da dívida, tá? Aqui tem a dívida externa também. A dívida externa ela está baixa em relação ao total, nós vamos ver depois pelos gráficos. E praticamente nós não temos emissão aqui, né? Só pequenos valores, tá? Então a dívida é em reais. Nós vamos ver a evolução. Ó, nós tínhamos no mês de setembro 5 trilhões 751 milhões de dívida, passando agora para outubro com 5 milhões 778. Nós vamos perceber depois pelo final, pelo custo médio da taxa de juros, que o governo conseguiu absorver uma parte dos juros, mas nem sempre isso é possível, né? Nós tivemos nesse mês uma maior arrecadação, bem como algumas coisas interessantes, alguns leilões e privatizações que acabam interferindo também nessa conjuntura. Mas aqui, mesmo assim, houve um acréscimo na dívida, ou seja, ela passou de 5 trilhões e 751 para 5 trilhões e 778. Então essa é a dívida
brasileira hoje, né? E ela está assim distribuída. Nós temos LFT, né, com várias classificações, e também temos dívida mobiliária. Então aqui está a composição da dívida que o Brasil tem em relação aos tipos de dívida, tá? É interessante, se você fizer uma conta desse número aqui, 678, 5 trilhões 708 milhões, dividindo pelo total de brasileiros, 208 milhões, nós vamos chegar a uma conta de mais ou menos 27 mil reais para cada brasileiro. Ou seja, se o Brasil entrasse numa solvência, a parte de cada brasileiro, dividindo por número de habitantes, seria de 27 mil, né? Então isso é algo bem preocupante. Outro fator que também deve chamar a atenção nossa é esse fator aqui, que é a questão do custo médio desses juros. Aqui é um fato interessante. Quem que são os detentores? Quais as pessoas que possuem, na mão de quem está esses créditos, tá? Vamos lá. 22% está na mão de previdência, ou seja, as previdências privadas que montam a sua carteira com renda fixa, elas têm muito investimento no governo, ou seja, nos títulos do governo, tá? 22%. Depois são as instituições financeiras, fundos de investimentos, que também tem na sua carteira renda fixa, e aqui nós temos a exportação de juros, olha. 512 milhões estão na mão de estrangeiros. E esses estrangeiros, eles tiram do Brasil, eles levam para os seus países os juros dessa dívida, né? Então, toda vez que nós estamos remunerando os juros, esses estrangeiros é que acabam levando. Então, mais um produto da exportação brasileira é também os juros da dívida, né? Temos também aqui o próprio governo, seguradoras, e aí outros no final aqui, tá? Mas quase 10% vai para a exportação aqui em relação aos credores externos, tá? Então esse aspecto que eu queria mostrar para vocês, interessante aqui no final, é qual é o custo médio da dívida brasileira. Aqui, ó, custo médio da dívida brasileira. No mês de outubro, essa taxa anualizada, ela está em quase 10,04. Arredondando para 10, em cima de 5 trilhões, nós estamos falando de quase 500 milhões de juros da dívida pública, de custo da dívida pública. Então, esse valor está anualizado, porque é a taxa anual, mas é um valor significativo, né? Se nós considerarmos que esse valor não será amortizado, vai aumentar a dívida pública, então isso vai encarecendo mais. E aí nós entramos numa grande questão, que aí por isso que é importante que a gente compreenda e faça até uma analogia à nossa própria vida. Por quê? Quando você tem dificuldade de pagamento, ou quando você não consegue honrar seus pagamentos, você tem uma limitação de crédito. E aí isso é um extremo que pode acontecer com a dívida brasileira. Não conseguir mais renegociar e aí você ter um caos sem tamanho, sem precedente. Outra questão que interfere também é o aumento, a elevação da taxa de juros para que seja atrativo para os investidores e compradores manterem o seu dinheiro no título do governo. Então, quanto mais alto for a dívida, maior é a possibilidade dessa taxa, ou seja, do prêmio exigido pelos investidores ou pelos compradores ser maior. Então esse que é o grande agravante, porque no final de contas, essa PEC vai parar aqui, vai parar nesse endividamento, que já está em 5 trilhões 708 milhões, vai acabar somando aqui, ou seja, vai lá para quase 6 trilhões de endividamento. Pelo gráfico que nós vemos aqui sobre o endividamento em relação ao PIB, nós estamos agora em setembro, não tem outubro ainda aqui, mas mais ou menos em 75%, considerando todas as dívidas que nós temos. Porém, há de se destacar que o PIB brasileiro
ele teve um crescimento nos últimos trimestres, né? Nós estamos aqui, tem um histórico de dos últimos trimestres. Então, considerando aqui 2021, 22, mais ainda, nós estamos aqui, olha, com 2 trilhões, tá? Lembrando que para o cálculo do PIB, nós temos a ideia central aqui, a movimentação financeira geral. Então, um recurso que ele é replicado várias vezes ou em várias empresas, ele acaba sendo somado várias vezes. O próprio valor que o governo consome com o orçamento, ele acaba fazendo parte também do PIB, porque ele acaba voltando para a sociedade, né, através dos pagamentos, através dos juros, através dos salários e benefícios sociais. Então ele também compõe, sem falar do setor privado, exportações, faturamento das empresas. Então esse conjunto todo, ele acaba somando, né, e criando com isso o nosso PIB, Produto Interno Bruto, e da qual é um indicador, né? Vários países acompanham esse endividamento PIB, né? Nós estamos aqui com 75%, Estados Unidos, se não me engano, passa de 100%, está em 110, 120%, e o Japão chega a quase 200% do PIB, né? Então, esse endividamento, ele é sempre um fator de atenção, e é o que nós estamos caminhando, né? Veja que no início aqui, nos anos 2012, começa esse período histórico, ele estava aqui, ó, em 35%, né? Aliás, 50%, 53%. Hoje ele já está aqui em 75%. Teve uma alta aqui em 2019, tendo em vista aí a Covid, né? O governo acabou gastando bem mais do que arrecadou, mas agora já estava num declínio. Porém, essa PEC pode fazer uma trajetória diferente nisso, tá? Pessoal, o vídeo vai acabar por aqui. Agradeço você que ficou até o final. Se você achou relevante, se você conseguiu entender e quiser compartilhar com seus amigos, fique à vontade. Se ficou alguma dúvida, use aí as redes sociais para comunicar com a gente e passar a sua dúvida, que tempo oportuno nós responderemos. Obrigado a todos.